Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje vamos falar sobre um sentimento muito comum que atinge milhares de pessoas. Com certeza você já deve ter sentido em algum momento um pouquinho de angústia, que não tem hora, não tem lugar para se manifestar, cada um acaba lidando de um jeito. Uns aprendem a conviver, outros sofrem um pouquinho mais. Alguns até acabam sendo mais criativos quando sentem um pouco da angústia também. Sabe aquela coisa de pegar um limão e fazer uma limonada? É isso. Como é que você lida com esse sentimento? É sobre isso que vamos falar no programa Um Novo Olhar desta tarde. Eu sou a Michele Rossetto, hoje estou aqui neste papel de mediadora com eles, Celso Nogueira e Fernanda Malaquias. Bem-vinda, Fernanda! Obrigada, Mi, obrigada a todos, ótima tarde, é uma delícia, estou bem animada para falar sobre esse assunto e aprender, né, é uma troca, então estou bem feliz, obrigada. Obrigada, Fê. Celso Nogueira, seja muito bem-vindo ao Novo Olhar. Oi, tudo bem com vocês? Comigo também. Feliz de estar aqui com vocês novamente, de alguma forma, e com todos que acessam o programa, que assistem. Bem-vindos todos, vamos ver se a gente consegue falar a respeito do tema, trazer algumas luzes aí, algumas compreensões para esse tema que pega a todos nós. Confesso que quando fui convidado para o programa, eu não me permiti ficar angustiado com o tema. Eu falei, vamos lá, vamos já trabalhar um pouco isso e vamos entrar em contato. Oi, Fernanda. Oi, Michele. Vamos lá. Muito legal, Celso. Muito bom, é isso mesmo. Eu também não fiquei angustiada aqui, mas já senti angústia. A gente vai falar bastante sobre esse sentimento que é muito comum. E aí eu já passo, então, aqui para o Celso. O que é esse sentimento? Será que a gente consegue definir o que é angústia, Celso? Não, eu gosto de olhar as coisas assim e pensar, tem aquelas definições de dicionário e tal, porque é bom a gente ter uma ideia, né? Que olhando para a questão da angústia, porque definir sentimento, emoção, sempre passa por uma questão assim de que tem algumas aberturas, tem algumas nuances, mas de qualquer forma a angústia, ela costuma surgir, a angústia é uma sensação, é um sentimento, uma emoção que tem uma das bases da angústia é o medo, então tem uma coisa assim, uma situação que parece que está trazendo alguma coisa de ruim, alguma coisa ameaçadora, alguma coisa que me tira um pouco o conforto, a tranquilidade, a fluidez. Eu entendo a angústia bem por esse caminho. Acho que é um jeito simples, talvez até simples demais para definir esse sentimento, essa emoção que tem graus diferentes de intensidade, mas dá para cravar que em algum ponto o medo está presente. Muito bem. Fernanda, Bom, você está angustiada? Você ficou angustiada de participar aqui do programa hoje, Fê? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Quais são as possíveis causas da angústia? Pois é, né, Mi? Olha, eu confesso para você que eu estou numa semana, assim, agitada, né, por conta da faculdade, de provas e tudo mais. Então, quando eu olhei, assim, para as tarefas que eu preciso concluir, que eu preciso fazer, e tudo que, os dias passando muito rápidos, né, eu confesso que me bateu uma angústia. Então, eu fiquei meio internamente, fiquei sentindo, me senti angustiada, né? E aí, quando a gente fala de possíveis causas, eu gostei bastante de, nada é por acaso, né? Gostei bastante de estar hoje falando e aprendendo sobre a angústia, porque eu dei uma lida e vi que a angústia é meio que, como o Celso colocou, um sentimento, uma reação interna que é inerente à vida do ser humano,
né? Então, a angústia, ela faz parte da nossa vida. E alguns autores também colocam que ela nos, de uma certa forma, ela abre a gente para um real, para o futuro, né? Para certas possibilidades. Então, quando você para, que você sente angústia, se toma consciência, às vezes, do presente, né? Então, quando a gente fala de causas, pode ser por diversas causas. Tem a angústia, que até Freud traz bastante, né, que é a angústia do nascimento. Ele fala que no próprio ato do nascimento, a angústia é muito presente, então é desde os primórdios, né, da história. Também tem perante um diagnóstico, né, às vezes você recebe uma notícia, recebe um diagnóstico, por exemplo, de alguma doença, né, no corpo físico. Você pode ficar angustiado perante aquela notícia. Tem angústia em relação à morte, quando você começa a pensar, né, na finitude da vida, pode bater também uma angústia. E aí a gente sempre lembra, né, do espiritismo, né, como nós lembramos que a vida do espírito é imortal, né? Então, o que acaba é a experiência na Terra, mas a vida do espírito segue, né, viva. Então, eu acho, Michele, que a angústia, ela desencadeia, assim, por diversas situações que acontecem na nossa vida. E que, às vezes, a gente pode até se sentir ameaçada, né, pela aquela situação. Isso vai gerando preocupação, vai gerando insegurança, enfim, vai resultando aí em alguns sintomas também. Muito legal, né? Porque são várias dimensões da angústia, né? Várias causas, muitas coisas que podem nos deixar angustiados durante o dia, né? Um sentimento muito presente mesmo, pelo menos falo por mim, assim, por mim, muitas vezes, muitas situações, eu me pego, né? Um pouco, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre os sintomas da angústia, o que acontece, sabe? Quando dá aquele negócio na garganta, que você não sabe direito o que é, e aí, tô sentindo, né? É angústia, né? Agora, como é que a gente diferencia, Celso? Será que tem diferença entre angústia e ansiedade? Porque parece que são bem semelhantes, né? Tem diferença, Celso? Diferença, algumas vezes as palavras, e para alguns autores, ela tem diferença, ponto. Para alguns autores, tem alguns autores que usam angústia e ansiedade praticamente como sinônimos e não fazem uma diferença. E alguns autores importantes. Tá? E talvez essa diferenciação seja importante para a gente perceber e talvez ela esteja mais ligada até ao ritmo. Eu digo ao ritmo por conta de que a gente costuma dizer ansiedade parece que está trazendo o futuro para o presente. A coisa do tipo, aquele negócio precisa chegar. Às vezes a ansiedade é provocada tanto por fatores positivos como negativos, que a pessoa vê como positivo. Vai ter uma festa no sábado. A pessoa na quarta-feira já começa a pensar nela, já começa a ficar com a coisa do tipo, será que vai estar frio, será que vai estar calor, que roupa que eu uso, como é que vai estar isso, como é que vai estar aquilo, precisa aquela... Se a pessoa usa isso para planejar e tal, e equilibra e vai no seu ritmo, sabendo que aquilo vai chegar na hora certa, ok. Quando tenta antecipar alguma coisa, já está querendo, já está prevendo resultados, já está se antecipando as conversas que vai ter, às vezes é uma reunião importante, alguma coisa assim, ou às vezes é um desafio, a pessoa antecipa e já quer ver aquilo, isso caracteriza a ansiedade. A angústia tem um ritmo um tanto diferente. Parece que é aquela coisa, me sinto mal hoje, por uma coisa que talvez venha a acontecer, que não é certo que aconteça, mas talvez esteja isso impregnado por uma experiência do passado, muito provavelmente. A pessoa se sente angustiada por conta do mesmo motivo, vai ter uma festa. A pessoa pode ficar ansiosa, ficar angustiada como? Puta, eu vou encontrar alguém lá que eu vou ter que falar a respeito de alguma determinada coisa, mas eu quero ir na festa. Eu quero aproveitar, mas vai acontecer isso. Então, percebe, corporalmente, a ansiedade traz uma coisa de eu estou cheio de ar, cheio de coisas para fazer e não consigo nem inspirar mais, mas ainda preciso inspirar. Então, estou cheio de ar. A angústia parece que eu estou vazio, estou esvaziado. Eu vou ter que chegar lá.
estou meio vazio, e respira curtinho. Por isso que no começo eu estava dizendo, o medo está presente nas duas. O medo está presente na ansiedade, está presente na angústia também. Na escala delas é uma questão de intensidade. Às vezes tem muito medo, pouco medo, mas o medo está presente. Não sei se deu para diferenciar bem, talvez mais na função, como que o ritmo fica com relação a isso, mas vamos procurando entender sim. Ficou bom, Mi? Perfeito, Celso. Esse exemplo que você trouxe, né, quando a gente traz para o corpo, aí corporifica, né? Corporifica e ficou, para mim ficou super claro, porque eu ficava me perguntando mesmo, falando, mas qual que é a diferença, né? Mas agora, e é exatamente isso, a ansiedade parece que você tem que colocar mais ar e a angústia não, a angústia é diferente, é esse vazio, é um negócio que você sente que você não sabe o que é. Muito legal essa diferença. E pode sim estar relacionada à coisa do passado. Esse exemplo da festa foi perfeito, Celso. Alguns autores falam, a angústia está relacionada ao passado presentificado que traz medo do futuro. E a ansiedade tem o medo do que vai acontecer, será que eu dou conta ou não? Eu quero dar conta, então já quero ver tudo pronto. Então, o medo está nas duas, mas uma vem do passado e a outra está trazendo o futuro para cá, para o presente. Muito legal, muito legal. Acho que vale, né, Fê, até a gente falar um pouco mais sobre esses sintomas mesmo, né? O que acontece? Porque são muitos, né, Fê? Como eu falei, né? Eu falava, às vezes tem um negócio aqui na garganta, que você não sabe o que é. É angústia, né? O que mais de sintomas que se apresentam da angústia? Uma das coisas que acontece é afetação clara no movimento e no ritmo respiratório. Essa é a primeira, tá? Todas as emoções mexem com a nossa respiração. Falar altera o ritmo de respiração, porque a gente está usando a nossa garganta como um instrumento para colocar som, modular, horas falar com mais assertividade, horas com mais amorosidade, com mais aquela voz de veludo e tal, para apresentar coisa assim. Em outros momentos, é aquela... Então, nós usamos isso e isso vai alterando a nossa respiração. A angústia, ela afeta a respiração. A ansiedade também, cada uma de uma forma diferente. Então, primeira coisa, altera o ritmo respiratório. Mas só que a gente não tem tanta noção disso e nem tem muito como medir, né? Mas a alteração do ritmo respiratório altera batimentos cardíacos, promove tensões localizadas ou tensão, às vezes é uma tensão dispersa, mas ela começa a localizar em alguns órgãos mais sensíveis para cada pessoa. Então, tem algumas coisas que a gente pode tomar como noção, como norte. Essas alterações, e aí pode ser, no caso crônico, pode começar a provocar insônia. Às vezes, essa emoção provoca insônia, mas uma insônia que é um dia, uma alteração na qualidade do sono. Se isso persiste, sabe aquela sensação? Dormi, mas parece que cansei durante o sono. Tem alguma alteração aí. A angústia pode promover esse tipo de coisa. Parece que fica tudo arrastado. Parece que a pessoa está carregando alguma coisa, fazer um movimento. Nossa, exige um esforço. Muitas vezes isso pode ser por uma angústia persistente. Olhar para as nossas emoções, autoconhecimento, nós acabamos indo muito por esse caminho. Algumas vezes essa alteração de respiração traz até uma sensação de estar sufocado e tal, e às vezes a pessoa liga, e vai ligando com traumas que teve durante a vida, traumas de crescimento ou traumas, realmente, algumas situações traumáticas que foram fortes. Então, esse tipo de reação está muito ligado. Essas reações estão muito ligadas a esses sentimentos. Bom, passar também da Fernanda, Fê, se tem mais um complemento, assim, porque você já teve algum outros sintomas também relacionados à angústia? Ou são esses mesmo que o Celso relatou? Tem mais? Tem outros? Muito bem, então, né? Enquanto o Celso estava falando, eu estava aqui pensando.
eu confesso que no momento que eu estou bem angustiada, eu perco sono. Então, eu tenho insônia, né? Insônia também é um outro sintoma aí da angústia. Mas uma coisa que eu fiquei refletindo enquanto nós estávamos conversando aqui, né? Você trouxe a fala, é que, assim, se tudo tem uma causa, se tudo tem um porquê, eu fiquei pensando, porque teve uma vez que eu li um autor que falava assim: viva a angústia e abaixe o desespero, né? Abaixe o desamparo. E aí ele colocou que a angústia, de uma certa forma, ela te mobiliza, porque ela te leva para um lugar de você refletir. Então, peraí, por que eu estou sentindo a angústia? De onde vem essa angústia? O que tá acontecendo que me deixa angustiado? Né? Ou o que aconteceu que me deixou angustiada? Então, de uma certa forma, você vai para um lugar de análise, sabe? E até também de progresso, né? Então, ela querendo ou não, ela te dá abertura para você descobrir o que internamente está pegando, né? Então, eu confesso que, assim, eu fui para esse lado a gente fala de angústia, olhar também para a angústia com uma oportunidade de o Celso também colocou isso, né, de se autotrabalhar, de se autoanalisar. O que pega que me deixa tão angustiada? E aí, claro, né, quando a gente sente no corpo, é porque algo a gente precisa olhar, né? Quando perde o sono, falta de ar, ritmo cardíaco aumenta. Então, quando a gente sente assim no corpo, é evidentemente que a gente precisa olhar e realmente cuidar, né, dessa angústia. Muito bom. E como nós estamos falando aqui, é um sentimento que faz parte, né, do ser humano, não tem como fugir da angústia, né, porque muitas vezes a gente tenta, né, fugir da angústia, mas o convite aqui, hoje até o convite desse programa é para que a gente possa encarar a angústia, olhar para ela e falar: estou me sentindo angustiado, e tentar aí descobrir de onde vem essa angústia. E aí, Celso, eu te pergunto, será que nesse período que nós passamos aqui por pandemias, né, essa pandemia, agora essa guerra, né, da Rússia e Ucrânia, essas situações, elas ampliam esse sentimento? Como que é isso na sua percepção? Isso aumenta a angústia? Muito, ponto. Essas situações aumentam e muito a tendência, né, a angústia, essa coisa, o incômodo, os incômodos, e essa suspensão da respiração. É impossível, assim, quer dizer, impossível não, mas, enfim, quem vê cenas como nós vimos durante a pandemia, lugares vazios, o que está acontecendo? Se recordar, algumas vezes parece que dá parece que é um soco na boca do estômago, ou então uma coisa de um sentimento de vazio, parece que está colado, não tem ar para respirar, mas tem sim, mas respirar dá medo, né? Porque a ameaça invisível está no ar. Então essa coisa toda, isso é um potencial imenso para gerar angústia, para gerar estresse continuado, para gerar esse tipo de coisa. Aí, não, agora vamos ter um alívio e vem a guerra. Aí você olha para frente e fala... tem fim de ano, tem ano novo, muita gente fala, eu quero ver o ano novo, quando o novo ano chegar, aí 2020, 2021, 2022, nós já estamos assim atropelando tal, alguns anos se passando, e a gente olha para isso e fala, peraí, mas essa situação, o contexto está extremamente desafiador, não dá para maquiar a coisa, o contexto é desafiador sim, agora tem aquela questão, nós estamos vivos nesse momento, e tem a possibilidade de abrir os olhos e olhar para tudo isso e falar, esse é o tempo que eu estou vivendo. Eu gosto muito de lembrar de um autor que ele passou, uma parte da vida dele foi durante a Segunda Guerra, né? E depois que passou disso, ele fez lá a formação dele em medicina, depois de ter feito direito, e ele foi um dos autores mais importantes dentro das psicoterapias corporais, o Lowen. E Alexander Lowen, ele criou a bioenergética, né, dentro das terapias corporais, e ele fala uma coisa assim, o nosso crescimento emocional, o nosso desenvolvimento emocional, ou como ele dizia,
a cura das patologias, tal, numa linguagem bem médica, passa por o desenvolvimento de uma capacidade de conseguir suportar, quer dizer, dar suporte a cargas maiores de emoção, sem perder a noção. Ele dizia, sem perder a elegância. Sem perder a elegância existencial, quer dizer, eu entro em contato com a angústia, eu entro em contato com as emoções, eu entro em contato com as contradições do nosso tempo, mas ainda assim eu olho e falo, é nesse tempo que eu estou vivo e é com isso aqui que eu vou atuar. É nessa situação que eu vou continuar minha atividade. A questão é, eu vou continuar minha atividade em que sentido? No sentido de trazer um pouco mais de criatividade, de esperança, de efetivamente promoção de bem-estar? Ou eu vou deixar e, de repente, me envolver com alguns pensamentos que começam a dar essa sensação de desespero, a sensação de estar desamparado, como bem lembrou a Fê, né? Essa sensação de desamparo, às vezes o refúgio para isso está no desenvolvimento de uma fé autêntica. Não, nós não estamos sós. E perceber isso profundamente pode trazer um alívio, pode funcionar como uma vacina para essas oscilações. E, de certa forma, promover força, promover continuidade, promover a possibilidade dessa pulsação. Inspirar, se energizar e entregar, expirar, soltar para o mundo e entrar nesse ritmo, no meu ritmo, no ritmo de relações, no ritmo que pede atualmente, né? A gente anda muito confuso com relação a isso. Uma hora é para parar tudo. Não, de repente, todo mundo quer voltar com tudo. Esse com tudo, calma. O que cabe agora? Né? Qual é a parte que cabe? Onde que vale a pena acelerar ou não? Né? Então, lidar com isso é trabalho para a vida inteira. Né? Nós estamos falando aqui de um jeito simples, de um jeito conversando a respeito disso, né? Mas é um trabalho intenso. Pede desenvolvimento emocional. Celso, aproveitando, acho que é legal até trazer também a consciência, porque às vezes tem muita gente que não quer sentir, né? E como é que faz? Quando não quer sentir, eu não quero sentir, porque não tem como controlar, né? E as pessoas ficam brigando porque elas não querem sentir aquela fuga. Tem alguma dica? O que você fala para as pessoas que não querem entrar em contato com a angústia? Bom, primeiro que é uma coisa absolutamente corriqueira de acontecer, vamos usar esse termo assim, uma coisa comum de acontecer, porque, vamos dizer assim, nossos sistemas de educação em casa e na escola não dão tanto valor assim à educação emocional. Isso, para mim, seria uma coisa que seria importantíssimo incluir nos nossos currículos escolares e nos cursos ou nas preparações para paternidade e maternidade. Poxa, como lidar com as emoções? A gente precisa aprender isso, né? Então, lidar com essas emoções não é esconder, não é controlar, porque tentar segurar, tentar não sentir, tentar controlar, é como tentar tapar o sol com a peneira ou aquela coisa da criança, né? Tapei os meus olhos, então agora ninguém me vê. Não, não é isso, nós sabemos que não. Todo mundo está vendo, pode se esconder, pode esconder um pedaço, mas continua sendo visto. Então, tentar negar essa reação de angústia, a negação não é um bom caminho, porque vai segurar a energia, ela vai continuar ali e depois ela vai aparecer em algum outro lugar. Vamos dizer que todas as emoções, ou todos os sentimentos também, eles pedem movimento. A angústia, como bem estava dizendo, agora, acho que vocês duas falaram um pouco disso, a angústia traz uma necessidade de um mergulho interno. Então, às vezes, desliga um pouco esse mergulho interno que o quê? A angústia traz essa coisa de autorreflexão, de se perceber. Fala, como é que eu posso lidar com isso? Será que eu estou pedindo o que eu preciso receber? Será que eu estou ouvindo o meu pedido interno? Às vezes tem aquela coisa assim, desacelera um pouquinho. Não, estou lá, preciso fazer algumas coisas. Será que você se ouve? Será que você ouve essa voz?
todas essas reações, elas são funcionais, elas passam a ser disfuncionais, começam a trazer a possibilidade de uma patologia quando elas são negadas. O que você me perguntou, eu estou expandindo um tanto, mas você me perguntou, o que eu digo para alguém que está com essa dificuldade? A coisa que eu, pela experiência que eu trago, que eu percebo é, nenhuma emoção é maior do que a pessoa que a sente. Tem muita gente que tem medo de ser inundado pela emoção e aí não conseguir fazer mais nada. Não, peraí, no ambiente, com cuidado, a não ser os casos em que às vezes a pessoa precisa de um apoio químico para controle e tal, esse tipo de coisa também é possível. Mas as emoções que nós sentimos, o nosso sistema de autorregulação dá conta. Normalmente, as emoções que a gente sente, elas vêm na medida, o que causa esse acréscimo, essa coisa que parece que ela vai nos dominar, é justamente por não sentir, não perceber e não honrar na hora certa. Vai guardando, 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 depois vem uma explosão. Então, isso é trabalho terapêutico, é trabalho de autoeducação, é trabalho de evolução em todos os sentidos, emocional, mental, espiritual e por aí vai. Fernanda! Isso que você falou é muito legal, Celso, porque é isso, né? É ter essa consciência de tudo que a gente vê, a gente dá conta. Uhum. Parece que não, né? Às vezes a gente acha que não, mas dá conta. Eu estava até vendo uma matéria esses dias de um filósofo francês, o Sartre, e aí tem uma frase dele que ele fala, né, que o importante não é o que o mundo faz com cada ser humano, mas sim o que cada ser humano faz com aquilo que o mundo fez dele. Então, você ter essa força interna e saber disso, né, que tudo vem na medida certa para você. Vem na medida certa que você dá conta. E o convite, né, olhar para a angústia como um convite de algo que precisa ser olhado com carinho, dar atenção. Muito legal, muito legal. E aí eu já aproveito aqui para ter também, né? A Fernanda comentou que ela está na faculdade, em semana de prova. E como que é esse sentimento? Como é que você lida com o sentimento de angústia? Ter você na sua vida pessoal, como que é para você, né? Encarar de frente a angústia. Então, né, eu estava lendo um livro e a escritora, ela colocou assim, que a angústia e a esperança, elas andam juntas. E eu confesso, Michele, Celso e todos, né, que estão nos acompanhando, que a partir desse momento que eu compreendi essa conexão entre angústia e esperança, eu consegui lidar melhor, né, ter essa, a Celso colocou bem a palavra de recursos, né, ter a compreensão de que eu tenho recursos para lidar com essa angústia. Então, a autora, ela fala que não existe esperança sem um receio, e não há, né, receio sem esperança, porque sempre nós estamos à espera de alguma coisa, às vezes é algo que não está no nosso controle, né, às vezes é algo que não depende de nós, e aí fica uma pergunta, como não ficar angustiado perante uma situação assim, né, e como você bem disse, Mia, eu estou em semana de prova, termino na sexta-feira, inclusive, e aí eu fiquei refletindo, eu falei, ok, a primeira coisa que eu fiz foi aceitar a situação, falei, legal, eu entendo que eu estou angustiada, sim, as provas me dão uma angústia, porque são provas que, querendo ou não, vai pedir um pouco mais dos meus conhecimentos técnicos da matéria. Então, entendi, aceitei, olhei para a causa, né, que muitas vezes nós fazemos o caminho ao contrário de recusar, né, e não transformar, né, então a gente recusa essa angústia e não transforma ela, né, então
eu fiz um caminho que me ajudou bastante, que foi isso, de acolher essa angústia, de falar em voz alta, sim, eu estou angustiada, né? E logo me veio um pensamento assim, ok, você está angustiada, mas você não está desamparada, né? Então, eu senti esse amparo, e aí a gente pode até estender para essa esfera espiritual também, né? Eu senti esse amparo espiritual, todos nós temos nossos mentores, senti esse amparo da espiritualidade e senti também que eu tinha recursos para lidar com aquilo, com aquela situação, com aquele contexto de provas, né? Então, eu fiz esse caminho e está me ajudando, né? Porque, como eu comentei, a semana ainda termina na sexta de provas, mas está me auxiliando a olhar, quando eu olho para as provas, olho para um monte de coisa que me deixa angustiada, eu falo, não, calma, eu respiro, eu valido, porque também a validação emocional é importante, então, enquanto a gente olha para o que nós estamos sentindo e valida, sim, é verdadeiro, é legítimo, mas reconhecer que você pode sentir angústia, você pode pertencer a esse campo da angústia, mas você tem recursos, né, para lidar com ela, você não está desamparada. Então, acho que isso, assim, é algo que me ajudou bastante a lidar, está me ajudando, né, a lidar com a angústia. Muito bom, Fê. Lembrando também que nós temos no nosso amparo espiritual, então uma prece, né? A nossa fé também nos fortalece bastante, pelo menos assim, para mim, quando eu me sinto muito angustiada, são duas coisas, né? Eu me fortaleço no Evangelho, eu tenho do meu ladinho ali, Evangelho segundo o Espiritismo, que na hora da angústia, opa, deixa eu ver qual é a mensagem que está saindo ali para mim, e a lição, né? A lição que está por trás da angústia. E trabalhar muito a respiração. Eu e o Celso aqui, a gente facilita alguns grupos de meditações também, então trabalhar a respiração é muito importante, como o Celso falou, né? Na hora que diferenciar a ansiedade da angústia, deixa o ar entrar, se conectar, pés no chão, né? E uma respiração consciente, uns minutinhos, você já vai perceber a diferença. E para você, Celso, como é que você lida com as suas angústias, certo? Sabe que durante um bom tempo, isso talvez na fase inicial de carreira, de buscar, quero ter sucesso e tal, não sei o quê, eu procurava negar as coisas. Ela, não estou sentindo, porque a angústia, ela pede uma interiorização e faz uma coisa que parece que funciona algumas vezes como um freio. Então eu tenho uma tendência a, não, como é que eu controlo isso? Como é que eu não sinto as coisas que me fazem diminuir o ritmo e como que eu sinto coisas que me fazem aumentar o ritmo, ser mais produtivo, ser mais proativo e tal. Essas palavras que a gente muitas vezes atrela, né, conecta com a possibilidade de ter sucesso. Quando eu comecei a perceber, e falei, não, peraí, mas isso não está fazendo bem. Aí muita terapia em cima, muito estudo, aquelas coisas todas, e cheguei numa percepção que veio com vários e vários e vários mestres e mestras, elas super importantes, as mestras, que me disseram uma coisa assim, e eu lembro de uma mestra falando isso. As emoções, elas estão presentes para serem sentidas. Na hora que você sente e nomeia, elas cumpriram a função, aí elas te deixam em paz. Então, como superar a angústia? Vive a angústia. Não é a coisa do tipo, eu olho para isso, então eu quero fugir disso. Não, peraí, o que isso está trazendo? Essa angústia, qual é o motivo dela? Porque, sinceramente, nos dias de hoje, não se sentir angustiado num cenário de pandemia, pós-pandemia e futuras possíveis, né? A ciência está aí para dizer isso. Guerra. Não, é possível, não é possível. O mundo está em guerra, mesmo que não esteja na televisão, né? Refugiados e por aí vai, essas coisas todas que promovem uma angústia no planeta inteiro. Situações
sociais e políticas de crise, de desafios, e parece que a coisa assim, aquele humor chegando num extremo, a possibilidade de violência e tal, essa coisa toda assim, isso tudo é muito angustiante. Então eu diria, quem não sente angústia frente a tudo isso, essa pessoa que não sente angústia precisa de tratamento espiritual, precisa de tratamento emocional e precisa de tratamento mental. Porque não sentir angústia frente ao mundo que a gente está vivendo é psicopatológico. Desculpa, mas eu tenho que ser firme assim, né? Quem olha para o mundo e fala, nossa, estamos navegando num mar de tranquilidade e felicidade. A pessoa pode estar nessa situação, pessoalmente, na minha individualidade, eu estou muito feliz com uma série de coisas, mas quando eu olho para o mundo, isso me angustia. Eu vou fugir disso, eu vou falar, não, então eu olho só para o meu cercadinho aqui, para o meu pedaço, que esse é o pedaço que me deixa feliz. E me desconecto do mundo, isso não é possível. O peixe não vive fora d'água. Se nós estamos vivendo nesse período, é porque esse período tem a ver com a gente, comigo, com você, com vocês, com quem está nos assistindo, com todos nós. A gente está vivo hoje justamente por isso, porque de alguma forma as forças que mantêm a vida em funcionamento, as energias superiores muito mais inteligentes do que nós, sabem que a gente tem alguma função para fazer aqui. Sabem que a gente tem alguma coisa para desempenhar, né? Pode ser que seja muito pequenininha do meu ponto de vista, de um ponto de vista assim, mas será que para quem é influenciado pela nossa atitude, isso é pequeno? Será que no momento que a gente faz alguma coisa que de repente resgata um bom sentimento em alguém, isso é pouco? Não é pouco, não. Se de repente eu consigo arrumar um jeito de transformar essa angústia numa motivação, e eu percebo, poxa, isso diminui quando eu lido com, e aí a gente começa a entrar no campo das receitas que não são simples, né? A gente não pode comprar doses homeopáticas de compaixão, né? Mas a gente pode treinar no dia a dia. 1001 estudos mostram, quando a pessoa é mais altruísta, ela se conecta de um jeito que melhora em muito as relações e a percepção de que isso faz bem. Tá bom, tem gente que diz, isso daí, mas isso promove saúde física, até que ponto isso é comprovado e tal? A pessoa fica mais feliz com isso? Para mim já tá bom. É um tremendo de um indicador. A pessoa ficou mais feliz, quem teve contato com ela também, nossa, tá num caminho legal. Para não me estender demais, mas eu entendo que essa coisa assim, né? Se a gente cuida de promover em nós o melhor que a gente consegue ver, o melhor não é frente a nenhuma escala de o que é ser uma pessoa do bem, não é isso, mas é promover mesmo essa sensação de, poxa, eu estou fazendo as coisas sem me agredir, sem agredir os outros, sem precisar ser sem precisar de muita rigidez, precisando de firmeza algumas vezes, sim, porque afinal de contas a gente precisa saber ser firme. Não veio me invadir? Peraí, aqui não, né? Mas vamos colaborar? Vamos, com tudo. Estou refletindo e ampliando assim. Tá ficando bom, Mi? Muito, muito legal, porque traz, nossa, é outra consciência sobre a angústia, né? Que é isso, né? É o grande convite mesmo, né? É um grande convite, olhar, encarar, muito legal. Eu me lembro de algumas pessoas que dizem assim, eu lembro de uma amiga também dizendo a coisa assim, não tem nada neste mundão de Deus que não tenha função, e que não tenha função de evolução, né? Tá certo, nós somos do Instituto Evoluir, então a gente está comprometido com isso até no nome, né, com a evolução, mas quando olha assim, fala, não tem nada que não tem nenhum sentimento que surja que não seja divino. Poxa, mas a sensação de mal-estar é divina? Se bem trabalhada é, porque vai te tirar de alguma situação complicada. Poxa, mas o impulso, de repente, um impulso voraz e tal, pode estar em desequilíbrio, mas no fundo está procurando uma promoção de algum tipo de bem-estar, talvez equivocado. Vamos aprender a lidar com isso? Às vezes precisa amarrar a pessoa,
com uma dó incrível, mas às vezes precisa. Muito legal. Mas na maioria das vezes, se direcionar bem o impulso, o movimento da vida é sempre no sentido de evolução. Você não dá a menor dúvida. Vocês inspiram, depois a gente não para mais de falar, né? Vamos. A vida é sempre muito generosa, né, Celso? Muito legal. Olha, espero que todos estejam gostando do programa de hoje, porque está muito gostoso mesmo, viu? Aproveitando aqui para falar da parceria que o Instituto Evoluir possui com a FEAL e o Clube Amigos da Boa Nova. Com todos os sócios possuem 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. E também, quando você se sentir angustiado, liga a TV Mundo Maior. Assiste, acompanhe a programação, porque tem programas muito bons que vai aliviar a sua angústia, tenho certeza. E ajude-nos a deixar essa programação no ar. Então, você pode auxiliar colaborando espontaneamente através do Pix, que é o 11 97261 0272. Não fique angustiado, porque o Pix é uma forma tranquila e segura de colaborar também. Ou, se você preferir, acesse o site feal.colabore.org, e lá tem todas as informações para você também se tornar um sócio e auxiliar para manter essa programação da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova no ar. Muito bem. Fernanda, como eu sei, para todos, né, que estão aqui nos ouvindo e se identificarem com esse programa, com o tema de hoje, como saber a hora de buscar uma ajuda profissional para lidar com o sentimento de angústia? Ótima pergunta, Mi. Acho que, né, durante a nossa conversa hoje, a nossa reflexão, por sinal, super rica, está sendo mais uma conversa rica. Eu acho que nós conseguimos, né, agora olhar para a angústia de uma forma um pouco mais leve, né? Até o Celso trouxe também na fala dele, que às vezes a gente olha para a angústia e já é algo que paralisa, que bloqueia. E agora a gente entende que não é tão assim, né? A angústia, ela tem uma razão, ela tem um porquê. E a gente pode olhar, né, para isso. A gente tem container para olhar para isso, né? Então, acho que de um lado a gente percebe que existe uma angústia existencial quando a gente fala dos dias atuais, né, da nossa sociedade. Acho que o Celso colocou isso muito bem, e é como a gente reconhece essa angústia, vive essa angústia, não recusa isso, porque é quase inerente do ser humano se sentir angustiado, né? Nós comentamos um pouco anteriormente, um pouco mais cedo, com cada coisa pode gerar angústia. Então, se é uma prova na faculdade, se é às vezes um exame, é um diagnóstico, muitas coisas podem gerar, muitos estímulos podem trazer a angústia à tona, né? Então, é algo que não tem muito como a gente fugir e não negar ela, né? Então, como que a gente faz esse movimento de se sentir amparada, né? Acho que essa é a palavra que está circulando bastante no nosso encontro de hoje, amparada, e sustentar, né, essa angústia, conseguir conversar com essa angústia, né? Por outro lado, quando a gente percebe que a angústia, ela tá, nós falamos também dos sintomas, que ela tá te paralisando no sentido de afetando muito o seu corpo. Então, tem casos de, às vezes, a pessoa parar de comer, né, parar de fazer ali, ter a sua rotina, ter as suas atividades básicas, por esse sentimento da angústia. Então, você percebe que é uma angústia que está te paralisando total, né? É aí que entra, eu acredito que é aí que entra o momento de você falar, opa, preciso, ou você, ou até nós, as pessoas que estão ao redor, né? Às vezes, a própria pessoa que está vivendo na angústia não se sente tão firme de falar, preciso procurar um médico, preciso procurar um profissional. Mas, às vezes, nós que estamos ao redor, próximos, conseguimos ter essa sensibilidade, falar, opa, eu acho que talvez a figura de um profissional poderia ajudar a pessoa a passar por essa angústia, né, reconhecer essa angústia, trabalhar com ela, né,
Então, acho que é por esse caminho, Michele. Uma vez na aula de psicopatologia, nunca vou esquecer, nós estávamos comentando muito sobre transtornos e tudo mais, e aí todos os alunos da sala, gente, tem 120 alunos na minha sala, todos os alunos, meu Deus, eu tenho todos os transtornos, a gente vê no DSM, todo mundo achando que tinha tudo. E aí a professora falou, calma, para a gente falar se tem, né, até a figura de um profissional para entrar na conversa, a gente vai começar a ver a intensidade e a frequência. Então, qual que é a intensidade, qual que é a frequência que você está sentindo essa angústia? Eu acho que é por esse caminho. Muito bom! Obrigada, Fernanda. Obrigada, Celso. Foi uma delícia. O programa passa muito rápido, gente. Vamos ter que conversar aí com a turma da FIEL para ampliar esse tempo. Celso, muito obrigada pela sua participação hoje. Volte sempre ao programa Um Novo Olhar. Fernanda, também, muito obrigada pela participação. E a todos da equipe técnica, muito obrigada, Bruna Paz, Thaís Cabenguele, e a todos que estão aí nos bastidores. Quarta-feira que vem tem mais um programa Um Novo Olhar. Até lá! Você acompanhou Um Novo Olhar.